orar, iniciando essa nossa live. Oremos. Senhor, nós lhe rendemos graças por este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai, porque mesmo nesse momento difícil, temos visto que o Senhor está ao nosso lado, cuidando de todas as áreas das nossas vidas. Agradecemos por cada irmão, cada irmã que está online assistindo essa transmissão. Peço bênção do Senhor sobre a vida de todos e de todas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos nesse tempo complexo, tempo difícil, tempo caótico por causa da epidemia. Ser misericordioso com a nossa saúde, também com a nossa economia, diante dos impactos econômicos que essa epidemia trará. Cuida, Pai, de todos aqueles que estão desempregados, de todos aqueles que estão enfermos, e que a tua graça, o teu amor, a tua bênção esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que está chegando agora, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E como ontem nós tivemos um problema de transmissão, eu coloquei até a mesma camisa, né, para ser um déjà vu. Nós vamos rever todo o texto, né, de ontem, nosso estudo na carta aos Romanos. Então, Romanos, capítulo 2, versículos de 25 até o 29. Nós vimos algumas coisas ontem, né, mas devido a esta série de problemas técnicos, e o vídeo travou, enfim, hoje a gente refaz todo o nosso estudo de ontem, Romanos, capítulo 2, versículos de 25 até o 29. Então vamos lá. Farei como tem feito de praxe, lerei o versículo e já farei o comentário. Romanos, capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, repetindo de ontem, né? Paulo ainda está se referindo aos judeus. O capítulo 2, ele vai revelar o pecado dos judeus, a ira de Deus sobre o povo judeu, vai fazer uma crítica, né, ao povo e, de maneira especial, a arrogância, ao orgulho, ao moralismo deles diante da observância da lei, em detrimento dos outros povos, assim como nós vimos no finalzinho do capítulo 1, aquela exposição do pecado dos gentios. Paulo agora passa a expor o problema dos judeus, a arrogância, o moralismo, enfim. E aí no versículo 25, ele vai tocar no assunto muito importante, que é a circuncisão. A circuncisão era uma marca na carne, um sinal externo. A criança, o menino, né, o menino, ao 8º dia era levado até o templo, e o sacerdote fazia a circuncisão, que nada mais é que a remoção da pele, né, do prepúcio, lá a pelinha do órgão genital masculino, e esse era o sinal na carne da aliança de Deus com o Antigo Testamento. Mas havia um extremo deles acharem que a marca externa, que a circuncisão por si só, garantia a eles salvação. Até alguns comentários rabínicos antigos, né, que a salvação era o que livraria o povo de Israel da perdição eterna, que um judeu circunciso é o judeu aceito por Deus. E Paulo agora inverte um pouco essa concepção, dizendo que se há esse sinal externo, esse sinal na carne, de que é judeu, mas que não pratica a lei, não tem valor. Ou seja, o que importa é a prática, não o sinal externo. E aí, terrível, né, dizer que se torna transgressor da lei, já se tornou incircuncisão. Incircuncisão, mesma coisa, quer dizer, perdeu sua nacionalidade. E para o judeu, que é extremamente orgulhoso para essa questão, né, muito nacionalista, né, essa questão étnica é muito forte, dizer que ele se tornou incircunciso é dizer que ele se tornou não judeu.
gentio, grego e etc., qualquer outro povo. Então, isso soa extremamente ofensivo a qualquer judeu do passado e talvez até de hoje. Mas o que o versículo 25 nos traz? Não adianta uma cerimônia, uma ritualística externa, se a transformação não for interna. A verdadeira circuncisão é no coração, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, versículo 25, não adianta você ter uma carteirinha, um crachá, um diploma na parede falando que você é cristão. O que importa é a prática, não qualquer sinal externo. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, aqui agora incircuncisão para se referir aos gentios, ao povo não judeu, seja grego, seja romano, etc., todo não judeu. Então, poderia dizer assim, se, pois, o que não é judeu, o grego, o romano, enfim, o não judeu, observa os preceitos da lei revelada lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés e uma série de outras leis, principalmente descritas lá de Levítico, de Êxodo até Deuteronômio, né? Então, se alguém que não é judeu, que não foi circuncidado, que não passou por esse ritual externo da circuncisão, observa os preceitos da lei, ou seja, pratica a lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, veja, há uma inversão, há um paralelismo antitético, né? Se você é circuncidado e não pratica a lei, não serve para nada. Mas aquele indivíduo que nem foi circuncidado, se ele pratica a lei, ele não pode ser considerado um judeu, um servo, um eleito de Deus, porque essa era a concepção dos judeus. Nós somos eleitos de Deus, os demais não são. Essa era a concepção do judeu. Nós somos a nação eleita de Deus e o resto do povo é um bando de perdido. Essa era a concepção. Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza, seja estrangeiro, né, o que não é judeu, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então vamos lá, vamos dividir esse versículo. Então, o judeu tinha uma concepção de final do mundo, né? Nós chamamos escatologia. Então, a concepção dele do final do mundo era mais ou menos assim: quando Deus fizesse o julgamento de todas as outras nações, os judeus julgariam as pessoas. Os judeus é que fariam o julgamento das pessoas. Imagine isso, né? Eles que seriam os juízes. E agora Paulo inverte essa concepção que eles tinham, dizendo que, olha, é o estrangeiro que você achou que você que ia julgar, é que vai te julgar, se ele guardar a lei e você não. E aqui o finalzinho, né, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei, que a letra que é o sentido de lei, né, letra, lá também há outro versículo que fala que a letra mata, é a lei, né, se referindo à lei do Antigo Testamento. Então, a lei e a circuncisão é transgressor da lei. Então, não adianta ter o sinal externo da circuncisão, conhecer a lei e não praticá-la. E se o indivíduo que nem judeu a pratica, ele inverte essa posição. Com certeza, são palavras duras e soaram, né, e soa ainda aos judeus como algo extremamente ofensivo. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, não é um sinal externo, não é a circuncisão, não é um ritual, não é uma vestidura que torna o indivíduo um eleito de Deus. Então, você pode pegar esse termo judeu aqui, porque o que o judeu pensava acerca de si? Pensava que ele era o eleito de Deus e que os outros não eram, obviamente, né? Então, vai usar desconstrói, na verdade, né? Paulo está desconstruindo esse conceito judaico, que não é um sinal exterior. Acho que cabe uma aplicação para a gente, nos dias de hoje, com algumas manias que nós temos, né? Nós temos uma mania, assim, apegos à ritualística, mas é tradição do catolicismo, né? Tem muita gente que se ficar uns dois, 3 meses sem tomar a Santa Ceia, entra em pânico, né? Então,
veja, é importantíssimo participar da Santa Ceia, é um meio de graça, mas o sacramento em si só, ele não tem poder algum. O sacramento por si só, participar do sacramento por si só, não tem poder para nos salvar ou alguma coisa assim, tá? Mas a gente é tão apego a essa tradição que é brasileira, né, que é extremamente católica, às vezes a pessoa não vai na igreja final de semana quase que nenhum, mas na Santa Ceia geralmente não falta. Tanto que os cultos, você que é presbiteriano que está me assistindo sabe disso, os cultos de Santa Ceia são os mais cheios, é o que tem o maior número de pessoas. Por quê? Há um quê nosso ritualístico. Tem gente que gosta de ter carteirinha de membro, certificado de batismo, certificado de profissão de fé, ou seja, uma coisa aqui externa. E não adianta, tá? Não é o sinal externo, não é algo, ou a maneira de se vestir, né? Tem algumas igrejas que ainda guardam aquela tradição que não pode usar calça, que não pode usar bermuda, que só tem que usar calça, né? Então, você anda de calça, só de calça, só de terno. Então, a gente guarda um pouco dessa situação, né? Como se fosse algo externo que demonstrasse que nós somos cristãos. E Paulo agora inverte. Então, se coube para eles, cabe para a gente também, com uma aplicação. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, que é do coração, no espírito, não segundo a letra, segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, os evangelhos lá no Novo Testamento, e Jesus tem alguns embates com os fariseus, os líderes religiosos, uma coisa fica bem clara: eles eram extremamente vaidosos. Além de serem extremamente vaidosos, o povo judeu gostava de elogio. É só se lembrar de Jesus se referindo aos fariseus: gostam de se sentar nos primeiros lugares. Lembram-se disso? Os fariseus gostam de buscar a glória dos homens, de orar em público para serem vistos, etc. Então, é vaidoso, gosta de elogio, gosta de ser reconhecido pelos homens, e etc. Né? Então, esse versículo é um versículo para desconstruir alguns conceitos que são ruins, dizendo que não é nenhum sinal externo ou que acontece externamente, mas é o que acontece interiormente, no coração. Quando nós falamos em regeneração, o Espírito Santo promove em nós, né, dentro de nós, pelo seu poder, essa transformação, essa regeneração, ou novo nascimento. Alguns usam o termo, né, trocar o nosso coração de pedra por um de carne, fazendo menção lá ao Antigo Testamento, se eu não me engano, lá em Ezequiel, né? Então, essa troca do nosso coração, de um coração impenitente por um coração obediente a Deus. Então, essa ação interna do Santo Espírito é o que realmente é a circuncisão. E o louvor, ou seja, o reconhecimento disso, o verdadeiro reconhecimento de quem é do Senhor não vem de homens, mas vem do próprio Deus. Ou seja, o reconhecimento desta salvação, esse reconhecimento dessa transformação não procede de maneira nenhuma de homens, mas é algo que vem de Deus. Então, nós poderíamos resumir todos esses versículos fazendo uma aplicação importante para a gente enquanto igreja. O contexto histórico e a destinação primeira destes versículos foi aos judeus, especialmente aos judeus cristãos da comunidade de Roma, estavam enfrentando aquela crise interna, né, dentro da igreja de Roma, judeus cristãos que tinham uma série de práticas da lei, judeus e cristãos gentios que tinham abandonado, enfim, então havia essa divisão interna. Então esse texto tem esse sentido. Esse texto também tem aos primeiros leitores esta função de demonstrar que toda a humanidade está decaída, sejam gentios, sejam judeus, e nós veremos isso no capítulo 3, que toda a humanidade está decaída e precisa do perdão. Então, Paulo está preparando a base. Ele começa falando do pecado para depois falar de salvação. Ele começa falando da condição depravada do ser humano para depois falar do que aconteceu. Ele começa a falar de crime e de castigo, começa a falar de punição, falando que todo indivíduo merece a punição. E depois ele vai apresentar o evangelho. Depois ele vai apresentar
o plano de salvação, né? Interessante, é como se fosse algo crescente, né? Ele vai fazendo um enredo, criando um drama, mostrando a situação, e a hora que o homem, tanto judeu quanto gentil, olha para dentro de si e fala, estou perdido. Aí ele vai apresentar qual que foi a ação de Deus diante do pecado e da queda de todo ser humano. Mas esses versículos podem e devem ser atualizados para a igreja de hoje. Apesar de ter uma destinação histórica diferente, a gente pode se apropriar desses versículos para fazer uma reflexão prática e simples para nós enquanto cristãos hoje. Ora, se nós dizemos que somos cristãos, mas não agimos como cristãos, é como se nós não fôssemos. Aí um bandista, um praticante do candomblé, um ateu, um agnóstico, um budista, vai lá e pratica algo que nós deveríamos, aí é como se Paulo estivesse apertando a gente hoje. Fala, aquele lá, a prática dele é cristã. E a sua, que se diz cristão, não é. É uma crítica duríssima. É um texto duro, um texto complicado, mas que cabe para a gente esta reflexão muito importante. Cristão não o é por um sinal externo. Não é participar da Santa Ceia ou da Eucaristia que te salva. Não é ser batizado na infância ou quanto adulto que te salva. Não é ser dizimista ou ofertar que lhe garante salvação. Não é orar ou rezar 24, 36 horas sem parar que garante salvação. Não é você orar de joelhos ou fazer jejuns ou qualquer coisa dessa maneira. Não é andar de terno ou de vestidão ou andar de toga, de batina, enfim. Não é a roupa, ou seja, nenhum sinal ou prática externa, seja litúrgica, seja o que for, não é o que garante a salvação. E nem o que garante a identidade nossa como cristãos, mas é a nossa prática. Cristianismo não é uma filosofia. Cristianismo não é uma religião, não é uma expressão religiosa, é um estilo de vida. Aliás, um estilo total de vida, que muda totalmente a nossa maneira de agir, de ser, de pensar e etc. Então, esse texto nos convida à reflexão pessoal. Como tem sido a nossa prática enquanto cristãos? Será que a gente não tem muita aparência externa, mas no fundo, a nossa prática não é? Então, que esse texto nos confronte quanto à nossa prática e que Deus nos abençoe. Então, vamos ver os pedidos de oração. O presbítero Flávio André, que citou o texto para a gente, Ezequiel 36, de 26 a 28, que quando Deus fala que trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne, né? E que nós atrelamos isso à regeneração, essa mudança que o Espírito Santo nos faz. Muito obrigado, presbítero Flávio. Então, vamos ver os pedidos de oração aqui nos comentários. Então, vamos lá. O nosso irmão, presbítero Flávio André, o motivo de agradecimento, porque o exame no Covid-19 deu negativo para o irmão dele, o Márcio. Maravilha, que bom, ficamos felizes com essa notícia, viu? Deus lhe abençoe, presbítero Flávio, abençoe muito o teu irmão, o Márcio, né? Cuide dele e de toda a sua família também. Deus abençoe muito e que alegria, né? Saber que ele não está contaminado com o vírus. Glória a Deus por isso. O presbítero Max, ele agradece as orações e informa a todos que está praticamente curado. Graças a Deus, que bom, Max, que bom. Deus lhe abençoe, viu? A gente fica muito feliz. Vamos orar também agradecendo por isto. Raquel pede oração pelos nossos governantes, pois muitas decisões estarão sendo tomadas no que tange ao retorno das cidades educacionais presenciais. Então, por todos os nossos governantes e nessas decisões que tomarão sobre o retorno das aulas. E o nosso irmão Paulo Menotti, ele faz um pedido por emprego. Então, nós vamos orar e depois, ao final, mandaremos os abraços. Vamos lá. Oremos. Senhor, nós agradecemos pelo resultado negativo do Covid-19 na vida do nosso irmão Márcio.
E clamamos que o Senhor continue a abençoar a sua saúde, de toda a sua família, abençoe também o presbítero André, abençoe a nossa irmã Fernanda, derrama a bênção sem medida sobre a vida deles, cuida, capacita, fortalece. Deus eterno, cuida destes teus servos. Pai, nós intercedemos também pela vida de todos aqueles que estão passando por esse drama do Covid-19, aos que estão doentes, que o Senhor tenha misericórdia, abençoe na saúde, recuperando-os, e aos que faleceram, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das famílias enlutadas, que o Santo Espírito os console a todos e a todas. Deus eterno, nós agradecemos pela vida do presbítero Max, por ter se recuperado bem, a sua saúde estar boa, te louvamos por isso, que ele fique bem todos os dias, ó Pai, que a tua boa mão, o teu poder, a tua graça, o teu amor esteja com ele. Pai, nós agradecemos porque o Senhor operou esse grande milagre na vida do presbítero Max e ele pode dizer que está bem, graças a Deus por isso. Nós intercedemos pelos governantes, Pai, das decisões que tomarão sobre o retorno das aulas, no retorno do transporte público. Senhor, Deus eterno, que o Senhor dê sabedoria e que realmente essa reabertura do comércio, do transporte, das escolas, seja tudo orientado por Ti. Dê sabedoria do alto, Pai, a todos que estão envolvidos com o retorno. Que os governantes tenham a sabedoria do Santo Espírito, sabedoria do alto, para lidar com esse retorno, esse afrouxamento do isolamento social. Pai, abençoe o nosso irmão Paulo Menotti, que o Senhor abra uma porta de emprego para ele, que ele consiga um emprego bom, digno, consiga o recurso necessário para a sua subsistência. Abençoe, ó Pai, abençoe toda a sua família também, derrama a bênção sobre a vida desse teu servo, guia o coração e a mente dele. Pai eterno, abençoe todos os irmãos e irmãs que acompanharam este vídeo, os que assistirão posteriormente, que o teu grande amor, a tua infinita graça esteja com todos eles e com todas elas. Dá-nos um bom restante de noite, abençoe o nosso descanso, o nosso sono, em nome de Jesus. Mandar um abraço ao presbítero Flávio, Deus abençoe, meu irmão, um abração para ti, um abração para a esposa, nossa doutora aí, advogada, né? Um abração para ti, para toda a família, presbítero Max, nossa irmã Léo, Deus abençoe muito. Raquel, um abração para ti. Ô Raquel, viu que chique o Emos que marcou a gente lá, né? Parabéns pela iniciativa, Deus abençoe. Falando isso, quarta-feira, eu vou lá tirar um pouquinho de sangue, né? Você que é doador, você que pode doar sangue, compadeça ao Emosc, é um ato, um gesto de amor, seja doador de sangue. Então, um abração para ti, Raquel. Um abração para o Paulo Menotti, nosso irmão, que está morando aqui em Blumenau, né? Lá de Matão. Deus abençoe muito, viu, Paulo? Muito obrigado pela tua companhia. Um abração para o Mike, ou Mike, presbítero Mike, lá de Carazinho. Deus abençoe, viu, Mike? Um abração para ti. Muito obrigado. Temos acompanhado as suas lives. Essa das 23 horas a gente até tenta, mas daí o zóio pesa. Aqui a gente meio que dorme cedo. Mas bênção de Deus, viu, Mike? Deus abençoe muito. Deus abençoe muito e muito. Então, a todos que estiveram conosco nesta noite, então, quem mais? Elivânia, um abração, Elivânia. O Max. Já falei, o Max é Léo. Tá. Então, um abração também para o presbítero Alduíno, para a dona Zeni, para a Ana Paula, que nos assistem lá de Xanxerê. Irmãos, muito obrigado a todos e a todas. Voltamos amanhã com a nossa continuação no estudo de Romanos, e a transmissão será aqui pelo YouTube também, tá? Devido à instabilidade do Facebook, nós faremos as transmissões agora pelo YouTube, acho que é até mais fácil, assim, o acesso. Então, boa noite a todos e a todas, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém. Então, voltamos amanhã.